Senhor Jesus, está começando o programa da Igreja Evangélica Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Eu sou a Renata Passerini e venho trazer as boas novas do Senhor até a sua vida. Acompanhe agora a vinheta com a programação da nossa igreja. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. E agora acompanhe os novos horários dos nossos cultos. Segunda-feira, às 20 horas, culto de oração em busca pelo Espírito Santo. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Quarta-feira, às 20 horas, culto propósito com Deus. Quinta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. Sexta-feira, às 20 horas, sexta profética. Honrar a Deus. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, ele encerra dizendo: honra, dai honra a quem tem honra. A igreja tem que saber para onde ela vai. Por isso nós não desistimos. Na diversidade nós somos abençoados. Na alegria nós somos abençoados. Nós somos abençoados o tempo todo, porque Deus é bom. Sábado, às 20 horas, culto de jovem. Sábado, à meia-noite, venha participar de uma poderosa vigília. E domingo, às 19 horas, culto de louvor e celebração a Deus. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Avenida C197, quadra 498A, lote 25, Jardim América. Telefone 3091-6761. Você acabou de conhecer a programação da nossa igreja. Não se esqueça que agora os cultos de domingo está começando às 19 horas e você é o nosso convidado especial. Fique agora com a palavra ministrada pelo pastor José Roberto. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar de mais uma palavra da parte de Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e o versículo 14, a palavra nos diz assim: quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão e sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Quando o Senhor Jesus Cristo recebeu a notícia que João Batista estava morto, a Bíblia diz que ele estava à beira da praia ensinando. E Jesus falava a respeito do Evangelho, da transformação que o Evangelho faz, da obra de Deus. E diz a palavra que, à tarde caindo, Jesus entrou em um barco e ele estava atravessando de uma margem para outra. E à medida que Jesus estava seguindo no seu curso, diz a Bíblia que as multidões que estavam diante dele começaram a segui-lo a pé por entre as cidades. E essas pessoas que estavam caminhando pelas cidades, quanto mais elas andavam, maior se tornava a multidão. E todos eles caminhavam a pé, destino ao lugar onde Jesus estava indo, ao deserto. E diz a palavra de Deus que quando Jesus chegou à beira da praia, quando ele desce do barco, havia uma grande multidão que esperava por ele. É interessante que aquela multidão foi atrás do Senhor Jesus Cristo, porque quando Jesus estava ensinando, aquelas pessoas percebiam no falar de Jesus Cristo uma diferença imensa de tudo o que elas estavam recebendo com respeito à religião, com respeito ao mundo, com relação às coisas seculares.
Eu sei que cada uma daquelas pessoas poderiam ter os seus afazeres, ter suas responsabilidades, mas a Bíblia diz que aquela multidão deixou tudo e foi para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E dentre aquela multidão, haviam muitas pessoas que estavam enfermas, mas aquelas pessoas estavam maravilhadas com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. A maneira que Jesus falava, a maneira que Jesus expressava, eu imagino a doçura no olhar do Senhor Jesus Cristo, a ternura, quando o Senhor Jesus Cristo voltava os seus olhos para alguém. É como se o olhar do Senhor Jesus Cristo penetrasse a alma, e penetrando a alma das pessoas, fosse ao encontro dos sentimentos, ao encontro da vida daquela pessoa, também de encontro à aflição, de encontro à angústia, de encontro às situações que afligiam aquelas multidões. E à medida que Jesus entrava mar adentro, a Bíblia diz que a multidão se aumentava mais e mais, porque as pessoas queriam continuar ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra que o Senhor Jesus Cristo, ele desce do barco, olha para a multidão, e ele sentiu uma grande compaixão daquelas pessoas que estavam ali, paradas, aguardando que o Senhor Jesus voltasse novamente a ensiná-las, voltasse novamente a trazer para elas as novidades do reino dos céus, as novidades do amor de Deus. Elas esperavam que o Senhor Jesus Cristo continuasse com seus ensinamentos, mas o Senhor Jesus olhou para aquele povo e diz a palavra que ele teve compaixão daquela multidão. E tendo compaixão daquela multidão, antes mesmo de começar a ensiná-las novamente, diz a palavra que o Senhor Jesus Cristo, ele olha para os seus enfermos, e todos os enfermos que ali estavam, eles foram curados. Os que estavam ali, que eram portadores de seja qual for a enfermidade, eles foram alcançados pelo amor do Senhor Jesus Cristo, pela compaixão de Deus, e foram curados. Então o Senhor Jesus começa a ensinar aquelas pessoas. E à medida que o Senhor Jesus começa a ensinar aquelas pessoas, eles vão caminhando rumo ao deserto, vão entrando rumo ao deserto, e aquela multidão o acompanhava. Eles sabiam que estavam entrando para o deserto, mas não se preocupavam com o deserto. Eles sabiam que no deserto não tinha provisão, que no deserto não tinha mantimento, que no deserto não tinha shopping center, não tinha fast food, né? Não tinha nada que pudesse atender às suas necessidades momentâneas. Mas eles estavam tão maravilhados com a ministração da palavra do Senhor Jesus Cristo, com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que eles não se preocupavam. A palavra chega a dizer que em determinado momento a multidão acompanhou Jesus Cristo por 3 dias. Por 3 dias, deserto adentro, buscando que algo viesse da parte de Deus para transformar suas vidas. Mas nesta passagem que lemos, o Senhor Jesus ensinando aquela multidão ansiosa por receber de Deus alguma coisa, ansiosa que Jesus tocasse nelas, ansiosa que Jesus se aproximasse delas. Diz a palavra que o Senhor Jesus ensinava, e de repente ele volta os seus olhos para os seus discípulos, e a necessidade daquele povo agora não era mais de cura, porque ele já havia curado os seus enfermos, mas a necessidade daquele povo agora era do pão, por se tratar de um deserto e por estar tarde, estar já dificultando o retorno para suas casas. E Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles: dê de comer a esta grande multidão. E os seus discípulos disseram: mestre, nós não temos dinheiro suficiente para comprar tantos pães. Mas ainda que tivéssemos dinheiro suficiente para comprar tantos pães, aqui não há vendas suficientes
para suprir toda essa multidão. Não há comércio que tenha tantos pães no deserto ou a este horário. O Senhor Jesus voltou para ele e falou assim: dê a eles de comer vocês mesmos. Os discípulos, eu imagino que eles olharam um para os outros e falaram assim: o mestre nos colocou em uma prova. Nós vamos ficar envergonhados com essa multidão. Nós vamos agora, porque o que nós temos é tão pouco. Trata-se de 5 pães. Como que com 5 pães nós vamos suprir a necessidade de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Era impossível. Mas o Senhor Jesus Cristo estava ensinando para os seus discípulos que quando Ele está presente, quando Ele chega, não há impossíveis. É importante ressaltar que aquela multidão não mediu esforços para estar perto do Senhor, não mediu esforços para receber uma palavra do Senhor, não mediu esforços. À medida que eles caminhavam, diz a palavra do Senhor Deus, por meio da cidade, que eles caminhavam à beira-mar, até chegar onde o Senhor Jesus Cristo estava, diz a palavra do Senhor Deus, que o dia ia passando e entardeceu, mas mesmo assim, eles estavam sedentos e desejosos por ouvir uma palavra vinda da parte de Deus. Ao contrário de hoje, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a alegria de estar na casa do Senhor. Muitas pessoas estão trocando os cultos, trocando o momento que Deus reservou para se encontrar com elas, onde elas têm total liberdade de ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, total liberdade de receber uma palavra de Deus, de receberem e serem um testemunho, um milagre. Muitas pessoas estão trocando os cultos por coisas fúteis, trocando os cultos por coisas que não fazem sentido. Muitos estão trocando por um lazer, muitos estão trocando por novelas, muitos estão trocando porque agora o culto passa na televisão. Muitos estão deixando de estar na casa do Senhor por causa dos shopping centers. E quantos são os que só vão na igreja no dia da Santa Ceia? É triste dizer, mas o Senhor Jesus Cristo, como naquele dia, Ele entrou no barco, depois de ensinar a multidão durante todo o dia, Ele atravessou para o outro lado, na intenção talvez de descansar, na intenção talvez de se separar mais um pouco, e quando Ele é recebido à margem, Ele é recebido pela mesma multidão, e agora também por novas pessoas que estavam sedentas de ouvirem a palavra de Deus. E aquelas pessoas então foram surpreendidas, porque estavam no lugar certo, na hora certa, na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo. Talvez você, meu amado, tenha passado por lutas, tenha passado por situações de angústia. E quantos são os que estão vivendo uma vida miserável? E quando eu falo uma vida miserável, eu não falo simplesmente na questão financeira. Quantos estão morando em condomínios luxuosos, vivem em casas luxuosas, têm uma vida que tem tudo o que quer na vida, possuem tudo o que o dinheiro pode alcançar, mas vivem uma vida miserável. O Senhor Jesus Cristo, Ele continua caminhando e aguardando que você se aproxime dEle, aguardando que você tome uma atitude, que você se levante, que você saia dessa situação de comodismo, essa situação cômoda que tem consumido a sua vida. Ele está aguardando você tomar uma atitude e se aproximar dEle. E eu te digo que à medida que você se aproximar do Senhor Jesus Cristo, não haverá necessidade de você chegar falando: Senhor, é isso, é aquilo outro, desabafando, jogando tudo de si diante dEle. Quando os olhos ternos do Senhor Jesus Cristo te alcançarem, você vai ver, imediatamente Ele olha para você, para que você seja curado, para que você seja transformado. É importante saber que quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes com Ele caminhamos para o deserto, muitas vezes com Ele caminhamos para um lugar que não gostaríamos de estar.
né? Jesus, ele estava à beira da praia, era mais confortável que o deserto, embora também estivesse entardecendo e não tivesse tanto recurso ali à beira da praia. E aquela multidão então, ouvindo o Senhor Jesus Cristo, acompanhando o Senhor Jesus Cristo, se depara em um deserto. Muitos hoje falam: Senhor Jesus, eu quero te seguir, mas tem que ser no shopping. Eu quero te seguir, mas tem que ser deitado em uma rede tomando água de coco. Eu quero te seguir, mas tem que ser de uma forma confortável. O Senhor Jesus muitas vezes, Ele te chama, Ele te conduz por um deserto. E isto, a Bíblia nos fala em Deuteronômio, capítulo 8, que Deus conduziu o seu povo por um deserto, conduziu o seu povo e experimentou o seu povo em um deserto para conhecer o coração do seu povo. Mas diz também a palavra lá em Deuteronômio, capítulo 8, que Deus conduziu o seu povo a um deserto para que, conhecendo o seu coração no deserto, Deus pudesse engrandecer o seu povo, trazendo sobre ele a riqueza, trazendo sobre ele a bênção, trazendo sobre ele a prosperidade, a provisão, para que quando eles fossem alcançados pela provisão, pelo milagre, pela bênção que Deus estava liberando sobre eles, eles não declarassem: foi o nosso braço que conseguiu tudo isso. Muitas vezes o Senhor Jesus, Ele começa a nos ensinar, e o melhor lugar para Ele nos ensinar é o deserto. Mas entenda uma coisa: o deserto não é o fim de tudo, é onde Jesus escolheu para se revelar em sua vida, é onde o Senhor Jesus escolheu para mostrar para você que, independente da situação que você está vivendo, independente da situação que tem te assolado, tem afligido a sua vida, o deserto é o lugar onde Deus, Ele revela para você que Ele é o socorro bem presente nas tribulações, que Ele é o socorro bem presente na angústia. É quando você está no deserto que Jesus olha e fala assim: olha, você pode não estar vendo recurso, não pode estar tendo solução, mas entenda uma coisa: minha é a honra, minha é a glória, e sou eu quem faço todas as coisas na sua vida. Quando você perde então o controle, não se esqueça: Deus é maior do que você. Deus é capaz de mudar a situação que você está enfrentando. Talvez você é um dos discípulos que Jesus falou: dê de comer a esta multidão, e você está dizendo: eu não tenho nada, nós não temos nada. Eu me lembro que Pedro, após ter recebido o Espírito Santo, diz a palavra que ele criou o hábito de estar orando todos os dias, na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. E todos os dias era colocado um paralítico à porta do templo, a porta chamada Formosa. E quando Pedro vinha entrando em um determinado dia, Pedro e João, diz a Bíblia que aquele paralítico, aquele mendigo, esmoler, ele olha para Pedro e fala: me dê uma moeda, me ajude. Não sabemos como foi o pedido daquele homem, mas a resposta de Pedro foi muito clara, muito direta e objetiva: nós não temos ouro, eu não possuo prata, mas eu tenho o Senhor Jesus Cristo, e o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem saltou, largou talvez o seu chapéu, talvez um copo, uma panela, saiu pulando templo adentro e glorificando a Deus, maravilhado, porque ele foi surpreendido por um milagre, ele foi surpreendido por aquilo que ele não esperava receber. Aquela multidão chegou à beira da praia esperando algo do Senhor Jesus Cristo. Talvez eles não esperavam que o Senhor Jesus chamasse todos os enfermos que ali estavam e curasse todos eles naquele momento. Mas quando eles ouviram o Senhor Jesus Cristo chamando, eles vieram e à medida que eles iam chegando diante do Senhor Jesus Cristo, eles iam sendo curados, iam sendo revigorados em sua vida. A Bíblia não diz quais enfermidades foram curadas naquele momento, mas eu imagino o cego gritando: eu posso ver.
Eu imagino o surdo, o mudo, dizendo eu ouço, eu vejo, o paralítico andando. Eu imagino os leprosos sendo purificados e o Senhor Jesus manifestando ali o reino de Deus no meio daquela multidão. Até chegar o momento em que Jesus começa a ensinar a palavra, e à medida que Jesus ensinava aquela multidão, a tarde ia caindo, a noite ia chegando, e mais eles adentravam para o deserto. E foi no deserto que o Senhor Jesus mostrou para aquele povo que Deus não se esquece de ninguém. Não deixe de estar na casa do Senhor por motivos que são fúteis, motivos que não trazem nenhuma edificação para a sua vida. Não deixe de buscar a Deus por causa de coisas que vão passar. Não perca o seu tempo. Jesus Cristo hoje, a Bíblia diz que o seu trono está nos céus. Mas a Bíblia também diz que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para que onde Ele está também esteja com Ele a sua igreja. E quando Ele pregava aquelas multidões, Ele não ensinava outra coisa senão que o reino de Deus era chegado e que Deus estava preparando o seu povo para o reino dos céus. E ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, que ele ia para preparar lugar para a sua igreja, e que quando ele tivesse preparado um lugar para a sua igreja, ele ia voltar para que onde ele estivesse, também a igreja esteja com ele. Não perca seu tempo, meu amado ouvinte. Não perca seu tempo, não desperdice o precioso tempo que Deus tem te dado. Seja você um amante da palavra de Deus, seja você como o salmista, um daqueles que ama estar na casa do Senhor, habitar na casa do Senhor. Não seja um crente domingueiro. Pastor, eu só posso ir no domingo, porque eu tenho que dormir 12 horas por dia, pastor. Irmão, dormir é muito bom, mas não troque estar na presença de Deus. Não troque. Por melhor que seja o motivo em sua vida, busque ao Senhor. Abra mão, se necessário, de 1 a 2 horas do seu sono, mas esteja na casa do Senhor buscando o Senhor. Esteja na presença do Senhor, se entregando a Ele, para que o Senhor Jesus Cristo, entrando em sua vida, Ele tenha total liberdade de gerar o milagre que você precisa. Você vai entender que estando na presença do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo vai cuidar de você. A Bíblia diz em Isaías que o povo de Deus, eles iam dobrar o seu joelho para orar. Eles iam estar pensando o que dizer e Deus já ia ouvir a sua oração. Eles iam estar falando e Deus já estaria respondendo a sua oração. Entenda que se você escolhe a melhor parte, que é estar com o Senhor Jesus Cristo, Ele também te faz o melhor. Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua dificuldade e Ele quer transformar você. E hoje mesmo o Senhor Jesus Cristo se põe diante de ti. Hoje mesmo Ele se coloca diante de você e hoje ainda Ele quer manifestar os milagres dEle na sua vida. Hoje mesmo eu quero orar com você e como aquela multidão, abra o seu coração agora, chegue ao Senhor Jesus Cristo, se achegue a Ele para que Ele possa transformar a sua vida. Eterno Deus, nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque aonde o Senhor Jesus Cristo chega, o Senhor Jesus realiza milagres e prodígios e maravilhas. Que não seja diferente hoje na vida deste irmão, na vida desta irmã, mas que ele seja transformado pelo teu poder e por tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Às vezes, Deus nos conduz ao deserto para revelar que Ele está com você. Se você está passando por algum deserto, creia que Deus está contigo. Creia que Ele é o mesmo Deus que estava com aquele povo no deserto e receba
a vitória que vem do Senhor Jesus. Assista agora momentos de adoração que ocorreram na nossa igreja. Ei, aleluia. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral, cantando hosanas ao Rei. Em breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. E vão se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Em breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voar. Seremos como os anjos, seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Eu vou morar no céu, eu sei que eu vou. Vale a pena renunciar, vale a pena ser crente, vale a pena chorar, vale a pena padecer. Uma glória muito maior nos aguarda. O canaba chorava, candaraba cheio, oriamanaba choialai. O nosso programa chegou ao final. Eu agradeço a sua participação. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.